Olá, signo de Sagitário. Sejam bem-vindos. Que bom estar com vocês aqui. Muito obrigada por todos vocês aí, viu, gente? É o seguinte, para vocês que estão chegando no canal pela primeira vez, meu nome é Sara, eu sou psicoterapeuta. Hoje eu tô aqui na leitura de vocês, contribuindo com a leitura de tarô. Mas caso você precise, tá, de ajuda terapêutica, vai estar aqui na descrição desse vídeo ou do canal, tá bom? Então vamos lá com a leitura de vocês. Peguem para vocês somente aquilo que ressoar com vocês. E caso não for com vocês, pode ser com as pessoas que vocês estejam lidando, tá? Essas leituras podem estar espelhadas. E também, gente, são atemporal, tá? Então é muito bom que você não tenha tanta pressa. Talvez são situações que não aconteceram ou já aconteceram com vocês, né? E vocês estão aqui para poder ver a clareza desse momento atual de vocês, tá bom? Saíram bem com a carta de vocês. Nossa, gente. Bom, nós estamos falando agora para um grupo de pessoas desse signo, tá? De Sagitário. Vocês estão passando por um momento agora de uma mudança nesse campo material de vocês, campo físico, tá? Vocês saíram, a primeira carta de vocês aqui saiu o diabo. Então, o diabo nem de todo aqui, gente, né, para o baralho, não é de tudo aquele maldoso que vai estar ali só para fazer mal. Ele representa no tarô as questões materiais, tá? As questões da vida material. Então aqui nós estamos vendo que para alguns de vocês que estão querendo ressignificar a vida de vocês, principalmente nesse campo, né, como eu falei, o campo material, vai ser necessário para que vocês façam um movimento que vocês estão querendo fazer. E me parece que nesse movimento a própria espiritualidade, o espírito de vocês também quer fazer, quer que vocês vão para uma direção aqui, que na verdade é uma direção que para alguns é uma direção onde vai exigir de vocês um posicionamento meio que desconfortável, tá? Só que esse posicionamento desconfortável que seria esse sacrifício, na verdade, para muitos aqui já estão passando por essa fase, né? É quando eu estou no meu campo material, numa posição desconfortável, querendo voltar à minha posição normal aqui, mas com a carta da temperança diz que para você fazer um movimento seria necessário você esperar um pouco. Algumas pessoas, não estou falando todas, tá? Para algumas pessoas aqui, pode ser que você já entendeu que para sair dessa situação ou para mudar essa situação e agora, ainda não vai dar, tá? Só que para alguns, para as pessoas que já entenderam esse processo que elas estão, elas vão agora ressignificar a força física. O que é ressignificar a força? É eu entender onde é que eu estou botando mais força na questão e com a justiça equilibrar isso, né? Por quê? Pode ser que você tá... eu vou dar um exemplo, tá?
De repente você tá, eu vou dar exemplos, como eu tenho que dar exemplos no campo material, eu vou dar para dois ângulos aqui. De repente, vamos supor que na vida do lado financeiro, você esteja passando por alguma situação onde você queira se equilibrar, sair aí dessa questão como se tivesse sentindo que essa questão estivesse prendendo vocês, e vocês começam a fazer muito, sabe? Muitas tentativas para poder sair daquela situação. E o momento não é mais para fazer isso, gente. Não faça isso, tá? O momento agora não é para você introduzir força física, e sim sabedoria, tá? Então vamos dizer aqui que para um outro campo, essa questão que esteja desconfortável seria uma relação tóxica. Para pessoas que estão tendo a certeza de que estão em relações tóxicas, é a mesma é o mesmo conselho, tá? Não introduza força. Talvez existam situações que vocês, por alguma razão, que aí vai depender de cada caso e também vai depender do próprio propósito, né? Da espiritualidade de vocês, por alguma questão está pedindo para vocês parar de introduzir força, sabe? Sabe aquela questão de, por exemplo, eu estou numa relação que ela é tóxica. Quando eu estou falando a toxicidade, gente, eu não estou falando no caso, no ponto de agressão, que uma pessoa está chegando no ponto de fato, agredir fisicamente, essa coisa toda, né? E mesmo assim você fica amarrado a essa pessoa. Não é isso que eu estou querendo dizer quando o barato está pedindo um pouco de paciência. Eu estou querendo dizer que, por exemplo, de repente você está vivendo uma relação e, por exemplo, existe 1050, né, motivos para você não separar imediatamente, sabe? E no equilíbrio, quando você para de introduzir força, de implicar com a pessoa ou de receber implicações dessa pessoa, caso essa leitura esteja espelhada, tá? É nesse momento de equilíbrio que aí a sabedoria se abre para você, ela se revela para você e você então vai compreender o caminho que o espírito de vocês mesmos já enxergaram o movimento de vocês e eles estão tentando movimentar vocês para esse direcionamento, sabe? Só que vocês vão precisar de estar equilibrados. E o que é o equilíbrio nesse caso? Não introduzir a minha força, sabe? É eu me ressignificar toda a minha maturidade aqui e me abrir dentro do equilíbrio para encontrar ou receber isso que se abre para mim como a sabedoria que eu preciso para poder estar saindo dessa situação, tá? Então dei esses dois exemplos, no caso do exemplo para a vida financeira, ou no caso aqui para a vida na área das relações, aí vocês adaptam. E agora, gente, nós temos aqui também uma questão de trabalho, tá? Vamos supor que no campo físico você esteja numa situação que provavelmente você já sinta que esteja se sacrificando nesse trabalho, né? Muitos aqui me parece aqui que é como se de alguma forma já tivesse a espiritualidade de vocês. Eu não vou nem falar que vocês pediram isso. Me parece que todo o campo espiritual de vocês, eles estão vendo, eles estão assim ansiosos para te direcionar na posição que você deveria estar. Só que a diferença é que você vai precisar esperar mais um pouquinho, né? A justiça está do lado da temperança. Ela também fala de equilíbrio. E a própria temperança vai falar também de paciência, né? Então, é um momento agora que ele vai trazer um direcionamento para vocês, porém, esse momento ele vem de uma sabedoria, de um conhecimento que vocês ainda não têm para fazer esse movimento, tá? Então, esse é o momento que a espiritualidade de vocês, o recado dela é: espere mais um pouquinho. Com a carta da justiça, por que eu uso a palavra pouquinho? Porque quando nós temos a temperança, mas se nós temos a justiça do lado, essa justiça ela finaliza a paciência,
ela finaliza o momento da espera, né? Então é o momento onde vocês precisam ver onde é que vocês estão se sacrificando nessa questão. Não é exatamente só sair do sacrifício, vai ser preciso vocês ressignificarem todo o campo físico, de força física que vocês estão introduzindo nessa situação, sabe? Já imaginou quando a gente está preso em uma situação, em um emprego que a gente não gosta? Aí se eu começo a falar, todo dia eu começo a falar mal desse serviço, eu reúno com pessoas, eu mostro o quanto que eu estou desapontada, chateada, que não era isso que eu queria para mim, e estou reclamando, né? No momento onde eu esteja reclamando isso, mesmo que eu não faça isso com pessoas, né? Mas eu tenho essa linha de pensamento relacionada onde eu estou, o que acontece? Isso é uma ação física, isso é uma ação física. E aqui o louco está numa direção completamente oposta. Ao invés de, como que ele sai dessa situação? O louco vai ressignificar a própria força física dele. Talvez chegou o momento de você agora permitir que uma torre aconteça na sua vida. O que significa a torre? Uma interferência de forças que não são físicas, e sim vinda da sabedoria, da ressignificância, sabe? De toda essa força física. Então você vai precisar de adaptar isso para o seu momento agora. Porque o momento agora é de você parar de lutar contra essa torre. É como se essa torre ela já quisesse estar ali para acontecer e ressignificar todo o seu campo, só que você está impedindo essa torre com a força física, entende? É como se eu introduzo em todos os meus problemas toda a minha, para tudo eu tenho uma ideia, para tudo eu tenho uma força para resolver, para tudo. Você já parou para experimentar um dia permitir que tudo seja e permitir que se tenha uma força além da sua, né? Que possa de fato pegar essa torre e desconstruir isso tudo, não seria muito mais rápido do que a sua força física? Entende? Então está na hora de você permitir que a torre aconteça. Só que me parece que o que bloqueia você aqui para ressignificar esse louco em você e de fato pular e acreditar, permitir que essa torre aconteça, é o tanto de força física que você está introduzindo na situação. Tá? Então, compreenda. Agora não é o momento de força física, é o momento de você se ressignificar dessa força física e confiar em forças muito maiores que a sua, né? Essas forças acima da sua, ela pode ressignificar qualquer história que você esteja nela aqui. Ela pode ressignificar esse movimento da carruagem que você precisa fazer, sabe? E nesse momento, o que eu vejo, que nesse momento que está difícil, é porque a espiritualidade de vocês olhando para um lado e vocês estão olhando para outro. Então é como se o outro lado que vocês olhassem, aqui, nesse deck, é como se você descobrisse, ficasse ali, olhando em volta de você e o tempo todo buscando a solução para que você tenha ação física, ação de força, botar a sua força nisso, entende? E olha aqui que você tem aqui essa carruagem, ela está debaixo dela a Imperatriz e o mundo, que também fala de finalização, né? Existem processos que você quer dominar, você quer dominar criações suas, você quer dominar a sua criatividade no mundo, essa questão toda. A sua espiritualidade já conhece todos os seus desejos, todos. E ela sabe exatamente, eles estão intercedendo, para você ter uma ideia, por você. Porque é como se você não reconhecesse, não estivesse vendo a quantidade de força que você está pondo em todo esse movimento para fazer com que a sua criatividade aconteça. E nesse momento,
A espiritualidade queria de você que você vivesse essa experiência, de permitir que uma força, além da sua, fizesse um pouco por você, sabe? Permita que eles façam por você, sabe? Permita que exista força maior que a sua. E você tem aqui o seu lado espiritual se abrindo aqui para a espiritualidade aqui, para essa carta de julgamento, como se ele estivesse intercedendo por essa torre, intercedendo por essa desconstrução. Só que você precisa também de contribuir com a espiritualidade que está intercedendo por você. É como se eles viessem, pedissem, intercedessem, e aí você botasse a força. Sabe, vocês estão entendendo a questão, gente, do que eu estou falando aqui? É como se os seus mentores, né? Eu vou usar a palavra mentores, mas aí você adapta do jeito que você prefere falar, né? Os mentores espiritual são o povo ali espiritual que você acredita, né? Seja os santos, não importa, tá? Mas eu vejo que a espiritualidade de vocês estão intercedendo muito por essa ressignificação no mental de vocês. E me parece que o sacrifício de vocês maior aqui, que vocês estão fazendo na situação agora, é exatamente a força, sabe? Então, existe uma outra forma que eu possa me sacrificar. Qual é a outra forma de sacrifício que eu poderia estar fazendo aqui nessa ação enquanto eu espero e permito que essa torre aconteça? Gente, a outra forma que eu posso fazer aqui para permitir que isso aconteça é eu não botar força. Ainda assim que esteja desconfortável, eu ter simplesmente na minha consciência que existem forças maiores que a minha e que eu não estou sozinha em situação nenhuma. Só que quando eu falo eu não estou sozinha, eu preciso também permitir que eles apareçam, entende? Não é eu falar, eu não estou sozinha na situação, mas aí eu continuo fazendo, continuo fazendo. E quando é que você vai permitir que eles façam? A espiritualidade quer surpreender você com essa ressignificação, sabe? Ela quer surpreender você com a força, com essa força acima da sua. Só que você precisa permitir. E talvez o permitir para vocês que está sendo difícil aqui, talvez vocês possam serem acostumados a colocar muita força, né, nas questões de vocês, nos movimentos de vocês. Só que a espiritualidade de vocês, elas querem mostrar para vocês que a força espiritual aqui, dessa espiritualidade que você acredita, ela é superior à sua força. Existem coisas que você, através dos seus problemas físicos, você pode permitir que a espiritualidade se revele como força para você. E como que a gente permite isso? Quando nós deixamos que eles façam o que nós não damos conta de fazer, sabe? É quando eu, ao invés de força, eu troco a palavra força por sabedoria e permito que ela se abra para mim, entende? Isso é deixar com que a força maior, divina, interfira na minha vida física. Esse é o momento aqui, gente, onde vocês vão de fato precisar adaptar para o momento de vocês, esperar, não tente fazer movimentos indo sozinhos. Eu vejo essa carruagem aqui, ó, nós temos o eremita, a sacerdotisa, e na frente dos dois nós temos o julgamento. Mas quando nós chegamos nessa carruagem, a carruagem não está na mesma direção de toda essa sabedoria espiritual que está tentando, que está intercedendo por você aqui. É como se você quisesse fazer o seu brilho, fazer o seu, realizar as suas coisas no mundo sozinha. Nós não somos sozinhos, gente. Nós não estamos sozinhos, né? E fora que tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente
obtenha aqui no mundo, isso são todas coisas passageiras. Talvez a nossa experiência de vida aqui, ela tem muito mais a ver, com a minha relação e como que eu permito que as forças que eu acredito acima das minhas apareçam diante das minhas realizações do que as minhas forças. E eu vejo aqui alguém num caminho muito oposto aqui, ó, da carta do julgamento, aqui, desse anjo que está trazendo a resposta, seguindo sozinho para fazer as coisas. E isso é a força que você está introduzindo. Talvez esse é o momento de você refletir um pouco sobre isso. A sua espiritualidade, quando você manifesta, quando você acontece, ela também acontece com você. Ela também evolui com você. Por isso que não estamos sozinhos, tá bom? Leitura maravilhosa, a leitura de vocês é linda. Eu espero que vocês tenham ouvido ela com consciência. Muito bonita a leitura de vocês, tá bom? Gente, na comunidade, semana que vem, eu vou postar aí todos os detalhes do sorteio, tá? Da leitura, como eu prometi. Então esteja atento, de terça até quinta será postado todos os detalhes do sorteio da leitura do tarô de forma gratuita, que eu prometi há 2 semanas ou 3, tá bom? Então eu já vou fazer o sorteio e vocês serão comunicados, tá bom? Como que eu faço para participar do sorteio? Preciso ser inscrito e eu preciso estar interagindo com o canal, tá? O interagir do canal está no comentário, os likes, tá? E principalmente, né, gente, compartilhar nem se fala. Mas é preciso estar interagindo com o canal, tá bom? É isso que eu tenho para vocês e eu só tenho a agradecer a espiritualidade de vocês por ter trago uma leitura tão maravilhosa dessa. Linda leitura de vocês, tá bom? Desfrutem, descansem, permitam, tá? Que vocês façam juntos com a espiritualidade de vocês e não mais sozinhos, tá? Tudo que vocês manifestam aqui e cada passo que vocês evoluam, que vocês cresçam, eles também fazem parte disso. Então não tente fazer isso sozinho, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo, tá bom?